Então aqueles que antes pareciam ser seus inimigos, agora são seus amigos. Aqueles que antes pareciam ser seus amigos, você vai ver que na verdade eram seus inimigos, estavam conduzindo você para o inferno e não para o céu. Você vai agora trazê-los para Jesus, vai mostrar para eles o caminho verdadeiro, a felicidade verdadeira. Tópico 2, o arrependimento na vida cotidiana. O arrependimento nos livra das amarras do pecado, da culpa que escraviza e nos tira a alegria de viver. Ele nos leva a experimentar a cura da consciência cauterizada pelo pecado, como está em 1 Timóteo 4,2. Assim, o arrependimento nos devolve a satisfação, a autoestima sadia, sem orgulho ou narcisismo, que resulta em alegria e paz no coração. Há na existência do cristão diversas áreas da vida que talvez ainda não tenham sido submetidas ao completo senhorio de Cristo, isto é, áreas que ainda não passaram pelo processo do arrependimento, como está em Hebreus 12:17. Por isso a palavra de Deus aconselha-nos a fazer um autoexame sincero, 1 Coríntios 11:28a, para percebermos o que sorrateiramente nos contamina, pois enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Como está em Jeremias 17:9. Então esse arrependimento vai trazer a nós uma clareza no nosso entendimento, que antes estava corrompido pelo pecado. Nós não enxergávamos as coisas de Deus, não entendíamos as coisas de Deus. Vivíamos tristes porque não sabíamos como preencher o espaço que estava na nossa vida. Nós procurávamos a alegria onde? Os prazeres sexuais, nas bebidas, né? Muita gente vai até para as drogas, aí vão dançar, vão para o carnaval, vão tudo quanto é coisa, mas não acha a alegria verdadeira. Salomão disse isso. Então você pode se divertir, se alegrar, mas sabe de uma coisa: Deus vai trazer a juízo tudo que você fizer. E Salomão, no final da sua vida, ele disse: olha, eu tive tudo. Dinheiro, fui mais rico que todo mundo. Casas, construções, eu tive as mais lindas. Carros, eu tive os cavalos mais lindos, tudo importado do Egito, sem nenhuma manchinha, branquinhos. Os cavalos mais lindos da época, bigas, bordadas até a ouro, feitas de ouro. Então, teve tudo. Mulheres, sexo, tive. 1000, mais de 1000. Inteligência, escrevi mais de 1000 provérbios. Então, tudo que o homem deseja, Salomão teve. Ele foi feliz com isso? Não, pelo contrário, abandonou a Deus, caiu na idolatria. Mas no final da sua vida ele diz: tudo isso é vaidade. O que importa mesmo? Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, entregue a sua vida para Deus. Você quer felicidade real? É Deus. Não adianta procurar em outro lugar. Essa é a conclusão de Salomão. E é a conclusão que nós temos que chegar. O que nós estamos procurando, felicidade, alegria, paz, está em Deus. Então, no passar da nossa vida, no caminhar cristão, nós vamos percebendo as coisas erradas que estão em nós. Nós vamos tirando isso para agradar a Deus. Então a gente vai vendo o Espírito Santo. O que agrada o Espírito Santo? O que desagrada? Vamos tentando agradá-lo. O que quer que eu faça? Então vamos procurando. O que eu faço que o desagrada, que o entristece? Então eu vou procurar fazer aquilo que o agrada, que o alegra. E assim, quando ele está alegre, eu também estou alegre. Porque eu fico feliz quando Deus está feliz comigo. Eu encontro a paz. Então é assim que deve ser a vida cristã. Nós vamos combatendo, vencendo o pecado. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos do pecado, nos afastamos de Satanás, nos afastamos das coisas que nos atrapalham seguir a nossa caminhada cristã. Tópico 3. A ação do Espírito Santo no arrependimento. O Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano, como está em João 16:8. Somente ele pode conhecer e esquadrinhar profundamente o coração do homem, e os que estão abertos ao seu mover podem perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. Outro sim, a purificação do pecado por meio do arrependimento é uma condição que precede o batismo no Espírito Santo, Atos 2:37-39. Então veja bem, o Espírito Santo sonda e sabe quem é que está interessado em Deus.
Quando a pessoa se interessa por Deus, então ele está fazendo o quê? Ele está dando uma permissão ao Espírito Santo para que ele possa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai se arrepender dos seus pecados. Então sempre quando há interesse por Deus, a Bíblia diz o quê? Todo aquele que me invocar, então será salvo. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olha aí. Invocar a Deus, o que é? O dia que você tem desejo de conhecer a Deus. Você está invocando a presença de Deus. E aí Deus vem em seu socorro. Deus vem trazer a você a oportunidade para ser salvo. E depois de salvo, o Espírito Santo também vai o quê? Nos ajudar em nosso processo de santificação. Também no nosso processo o quê? De ter uma fé maior, de acreditar em mais coisas, não apenas na salvação agora, mas também em outras coisas que virão. Na parte 2 nós temos aí a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. Tópico 1, a fé natural. Tópico 2, a fé salvífica. Tópico 3, os benefícios da fé. Tópico 1, então, a fé natural. É a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus, mas não acompanhada por um compromisso com o Evangelho, como está em Tiago 2,17. Essa fé é vivenciada pelas pessoas que até acreditam em Deus, aceitam que Ele fez todas as coisas, concordam que o sol se levanta pela manhã por provisão dele, todavia, não dá o passo decisivo para a salvação. A Bíblia afirma que até os demônios creem e estremecem diante de Deus. Tiago 2,19. O que significa que ter uma fé apenas teórica não representa muita coisa. As pessoas podem estar até cientes da vida eterna, mas ainda assim não aceitar o sacrifício vicário de Cristo Jesus para lhes proporcionar a salvação. Então Deus deu a todos a fé natural. Todos têm fé. Por exemplo, para andar nas ruas do Rio de Janeiro precisa de fé. Para se sentar na cadeira de plástico precisa de fé. Para comer precisa de fé. Então nós precisamos de fé para viver. Se não tivesse fé, nós não viveríamos. Imagine andar na rua por aí, se você não tiver fé, você fica pensando, um carro vai me pegar, ou alguém vai dar um tiro, vai me acertar. Então, esta fé é uma fé natural. Saber que Deus existe, todos os homens sabem. Saber que Deus fez o sol, a lua, as estrelas, todo mundo sabe. Deus já deu essa fé para todos. Todos têm conhecimento disso. Romanos capítulo 1 diz isso. Olha, se eu colocar uma semente de abacate aqui e de repente ela crescer e formar um abacateiro, todo mundo vai dizer, é um milagre. Milagre porque foi rápido demais. Mas Deus faz isso todo dia na natureza. Então você olhando a própria natureza, você já sabe que Deus existe. Ter uma religião é uma fé? É. Mas ainda é a fé natural. Porque a religião pode conduzir você para Deus, mas pode conduzir você para Satanás. Depende da religião, depende do que estão ensinando lá. Então, é uma fé natural. As pessoas têm essa fé. Todos os seres humanos têm fé. Tópico 2, a fé salvífica. É uma atitude do intelecto e do coração para com Deus, em que o homem abandona a vida de pecado para confiar exclusivamente na obra salvadora de Cristo na cruz, como está em Atos 16, 30 a 31 e Gálatas 2,16. Logo, a fé salvífica não consiste somente em crer em algumas coisas, mas confiar na pessoa de Cristo. João 3,18. Ela é um dom de Deus, Efésios 2,8, cujo autor é Cristo, Hebreus 12,2, e que se origina no ouvir da palavra de Deus, como está em Romanos 10,17, algo imprescindível para se obter a salvação, como está em João 5,24. Embora um dom de Deus, a fé precisa ser exercida pelo crente para confirmar a sua salvação. Então a fé para a salvação, que não é um dom de Deus, né? Embora esteja aí, nós não acreditamos assim. A fé é do homem. É ele que vai ter sua fé. Por isso que Jesus diz, grande é a tua fé, homem de pequena fé. Então a fé em Deus para ser salvo é uma fé do homem. Deus exige essa fé. Sem essa fé é impossível agradar a Deus, é impossível ser salvo.
Se fosse Deus que desse essa fé, então os que iam para o inferno é porque Deus não deu essa fé. O culpado da pessoa ir para o inferno era Deus. Então entenda isso. Então essa fé que nós estamos falando aqui, fé para a salvação, é você confiar inteiramente no sacrifício de Jesus Cristo em seu lugar. É você confiar que Ele levou os seus pecados sobre Ele. Então você ouve a pregação do Evangelho e você tem desejo de entregar sua vida a Deus e o Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Aí você vai sentir o quê? Um arrependimento de pecados. E você vai ver, minha solução, para mim ser salvo, o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar, acreditar que Jesus levou meus pecados sobre Ele. Então olha só, você deposita inteira confiança no sacrifício de Jesus. Você vai acreditar numa coisa que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E Jesus disse para Tomé, né? Não seja incrédulo, seja crente. Porque quando contaram para ele que Jesus esteve lá, no meio deles, que ressuscitou, ele não acreditou. Ele diz, eu só acredito se eu ver, se eu colocar meu dedo lá nas suas feridas. E Jesus apareceu e disse para ele, não seja incrédulo, mas crente. E Jesus diz bem claro, olha, você está acreditando porque você viu. Isso não é fé. Fé é quando você acredita sem ver. Então Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então a fé é isso. Você não viu Jesus morrendo por você na cruz do Calvário. Foi há mais de 2000 anos atrás. Mas você acreditou nisso. Então isso agradou a Deus. Olha lá. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E é o que aconteceu, o que diz a Bíblia? Que Abraão creu em Deus. Olha aí. Teve fé em Deus. Acreditou numa promessa que estava no futuro. Ele nem sabia. Para onde eu vou? Não sei. Mas Deus prometeu, eu vou. Isso agradou a Deus. Isso foi justificado pela sua fé. Ele acreditou nas promessas de Deus. E a Bíblia dá um testemunho de Abraão, coisa maravilhosa, olha só. Abraão nunca construiu uma casa para ele, aqui na terra. E a Bíblia diz, sabe por quê? Porque ele esperava a lá de cima. Todo o tempo pensando no lá de cima. Nunca se preocupou em construir uma aqui embaixo, embora fosse rico. Olha só. Nunca ficou preso na terra. Então Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele tinha fé em Deus, acreditava em Deus. Foi justificado por isso. E é isso que nós fazemos. Quando nós somos salvos, acontece isso. Nós depositamos a nossa confiança em Deus e nas suas promessas. Depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo, porque Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Nós acreditamos nisso e confiamos nisso. Aí somos salvos. Tópico 3, os benefícios da fé. A salvação é pela graça, mas a fé é o elemento indispensável para obtê-la, como está em Efésios 2, 8 a 9. Somos salvos pela graça. O que é a graça aí? Jesus morrendo em nosso lugar. Então veja só, somos salvos por isso. O sacrifício de Jesus. Agora, para chegar a essa graça, para entrar nessa graça, para pertencer a isso, para receber o benefício dessa graça aí, dessa morte de Jesus por nós, o que é preciso? Precisa acreditar nisso, precisa da fé. A fé que vai nos conduzir para essa salvação que Jesus fez por nós, morrendo em nosso lugar na cruz.